Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos, amém? Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar com a igreja, de refletirmos juntos acerca de uma história muito conhecida, uma parábola que o Senhor nos conta. Nós iremos falar sobre uma festa de casamento, nós iremos falar sobre os convidados dessa festa, nós iremos falar sobre também as roupas dos nossos convidados. Eu creio que a maioria aqui sejam pessoas casadas, pessoas que já se casaram ou então irão se casar logo mais e, portanto, tiveram festas, né? Nós sabemos que os casamentos geralmente têm festas, é um momento importante, um momento onde as pessoas se unem com seus entes queridos para celebrar e geralmente usam vestimentas especiais apropriadas para essa situação. Mas, veja só, imagine que no seu casamento, ou que no seu futuro casamento, se você não é casado ainda, todos os seus convidados, aquelas pessoas que você carinhosamente chamou, todas elas falaram para você que não iriam, porque tem algo melhor para fazer. Estou muito ocupado, não vou poder estar. Ou então, que aqueles que conseguiram ir para a festa, eles foram com roupas que não estavam a caráter para o casamento. O cara foi vestido como se estivesse indo para uma praia, como se estivesse indo dormir. E exatamente isso que Jesus ele mostra na parábola que nós iremos ler hoje. Muito bem? Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso 14. Nós iremos ver como Jesus ilustra 3 pontos fundamentais da nossa fé: a pregação do Evangelho, a justificação e a eleição. Mateus capítulo 22, versos 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos para que chamassem os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois voltou a enviar outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e animais cevados já estão mortos e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso, se foram por seus caminhos, um à sua lavoura e outros aos seus negócios. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram os servos. E o rei, ouvindo isto, se enfureceu e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os que foram convidados não são dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se a todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para receber os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes de bodas? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui, por termos acesso, Senhor, à Tua Palavra, por sermos abençoados com o poder da Tua Palavra. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para receber a Tua mensagem, para sermos agraciados, Senhor, com o poder dela.
Que essa palavra penetre no mais íntimo do nosso coração. Nos faça refletir, Senhor, acerca das tuas vontades, acerca do teu amor e acerca do teu propósito para a nossa vida, Deus. Me capacita, Deus, para, em amor ao teu povo, edificar esta igreja, Deus. Assim eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, para entendermos essa parábola que acabamos de ler, nós precisamos voltar um pouco para o capítulo 21. Não quero que coloque aqui atrás no texto, apenas para nós entendermos o contexto, a situação em que Jesus está falando. No capítulo 21 de Mateus é dito que Jesus ele foi até Jerusalém, ele faz aquela sua entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, e no outro dia Jesus estava ensinando no templo. Quando Jesus estava ensinando, um grupo de líderes religiosos, os principais sacerdotes e anciãos de Jerusalém, da capital de Israel, estavam lá e aqueles líderes contestavam a autoridade de Jesus, a autoridade com que Jesus pregava aquelas coisas, e estavam tentando encontrar alguma situação em que Jesus falasse algo que o incriminasse, algo que pudesse acusar Jesus de dizer que ele blasfemou contra Deus. Então, para entendermos essa parábola, nós precisamos também entender as outras duas parábolas que antecedem essa. Nós vemos que Jesus, diante desse público-alvo, que são os líderes e os mestres de Jerusalém, ele contou 3 parábolas, uma atrás da outra, a fim de exortar aquele público-alvo que são esses líderes. Primeiro, Jesus nos conta a parábola dos 2 filhos. Fala de um homem que tinha 2 filhos e mandou ambos irem trabalhar. O primeiro disse que não iria, mas se arrependendo foi à lavoura trabalhar. E o segundo nos fala de um filho que prometeu a sua lealdade ao seu pai, disse que iria trabalhar, mas no final das contas foi um hipócrita. Ele não foi cumprir aquilo que prometeu. E a segunda parábola, a parábola dos agricultores maus, nos conta também a história de um homem que tinha um terreno e na época da colheita mandou os servos irem buscar os frutos, a colheita da sua lavoura. Porém, os agricultores, se enfurecendo contra os servos, mataram, assassinaram aqueles servos que foram enviados pelo dono da vinha. E também, logo depois, o filho que também foi enviado para a lavoura. Ambas essas parábolas e a parábola que nós lemos aqui estão falando, inicialmente, do comportamento, da reação daqueles líderes à mensagem de Jesus. Tanto a hipocrisia, a falta de lealdade dos líderes religiosos, mas também da reação assassina, da reação negativa daqueles homens para com o Evangelho. Então agora no texto que é o nosso texto principal, Mateus capítulo 22, Jesus inicia outra parábola, também com o mesmo público-alvo, com a mesma ideia das parábolas anteriores. Jesus começa falando no verso 1, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Não é estranho para Israel a linguagem de um casamento, a linguagem da união entre Deus e o seu povo. Aqui a ênfase não foi a união de Deus com o seu povo, mas Jesus estava querendo mostrar agora a nossa perspectiva como convidados, como pessoas que foram chamadas para esse grande evento, para esse banquete, a celebração das bodas do filho do rei. No caso, nós sabemos, o filho é Jesus e o rei representando aqui o Deus Pai. Então, sabendo desse pano de fundo, desse contexto, eu dividi este sermão em 3 pontos. E o nosso primeiro ponto, como eu havia dito, nós vamos focar nos 10 primeiros versos, onde nós vemos o chamado. Nós vemos o convite do rei para o seu povo. No verso 3, Jesus fala que enviou servos para chamar convidados específicos. Não eram pessoas qualquer, eram pessoas específicas. Esses convidados representam os ouvintes de Jesus, o povo de Israel. Nós sabemos que Deus escolheu Israel para ser o seu povo, para ser a luz que refletia a glória de Deus, para ser a luz para outras nações.
Bem, assim como na parábola, Israel negou a Deus. Israel frequentemente abandonava a Deus, servia a deuses falsos e se entregava aos seus pecados, como nós vimos inclusive no domingo anterior. E Deus frequentemente insistia, enviando profetas, enviando servos, como nós vemos aqui, a fim de restaurar essa comunhão. Nós percebemos que o desejo de Deus, ao longo de toda a história da redenção, foi redimir o seu povo e ter um povo para si. Nós acabamos de cantar isso, né? Nós acabamos de entoar esse louvor dizendo que, pedindo para o Senhor para que a gente queira estar ao lado de Deus, porque esse é o plano de Deus para nós, que nós estejamos diante da sua presença. E Deus enviou servos para chamar esses convidados. Entretanto, a gente vê que esses servos, como diz no verso 3, não quiseram vir. Não quiseram vir. Deus, demonstrando toda a sua paciência, no verso 4, diz que voltou a enviar outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e animais cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. O rei continuou mais uma vez insistindo, continuou mais uma vez convidando, mesmo após uma recusa. Recusar um convite geralmente vem acompanhado de boas desculpas. Não, eu não vou poder vir porque eu estou doente, já tenho um compromisso marcado, não vai dar certo nesse dia. Mas eles simplesmente negaram. O texto diz que eles fizeram pouco caso no verso 5. Não fazendo caso, se foram por seus caminhos. Negaram o convite. Foram indiferentes ao convite do rei. E aqui eu trago a nossa primeira aplicação diante desse texto. Muitos de nós já fomos indiferentes à palavra de Deus, tentando resistir o que é irresistível. Muitos de nós aqui já rejeitamos, mesmo que por um tempo, o convite de Deus para estar com Ele, assim como esses convidados fizeram. E até quando você que ainda não aceitou esse convite, até quando você vai continuar indiferente a esse convite? Até quando você vai estar a par dessa situação, sem se importar com esse convite do Senhor? Assim como esses fariseus, aqui representados por esses convidados, fizeram. Indiferentes a um chamado gracioso. Eu vou enfatizar, especialmente agora no versículo 5, o quão sério é essa recusa. Podemos dizer que é uma falta de educação recusar o convite de alguém. Podemos dizer que, especialmente no caso de um rei, é um desrespeito, é um insulto recusar um convite. Mas o verso 4 nos diz algo que chama muita atenção. Diz que o jantar já estava preparado, os bois e os animais já estavam mortos e tudo já estava pronto. Nós podemos inferir duas coisas daqui. A primeira delas é que a ênfase de que esse jantar já estava tudo pago. Eles não precisariam de nenhum esforço além de ir até o salão de festas do rei. Vite com comida de graça, tudo à vontade. Eles não precisariam se preocupar com nada. Assim também é no reino dos céus, no sentido de que Deus é quem efetua a nossa salvação, é Deus quem nos salva, é Deus quem é o principal agente da nossa salvação. E Ele já deixou tudo pronto para, enfim, estarmos com Ele. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando o rei dá ênfase na ideia de que já está pronta a comida, isso levanta uma ideia de urgência. Levanta uma ideia de que se vocês não vierem logo, a comida vai esfriar, a comida vai estragar. Venham logo, está tudo pronto, é urgente e o tempo está passando. Como eu disse no verso 5, foi dito que não foi feito caso desse convite, desse segundo convite. Eles foram às suas ocupações, um à sua lavoura e outro aos seus negócios. Aqui eu trago a nossa segunda aplicação. Nós, além de muitas das vezes recusarmos esse convite, para quem ainda não aceitou esse convite, não só recusa estando indiferente, mas
coloca outras coisas como prioridade, coloca outras coisas na frente do chamado de Deus. Até quando você vai continuar colocando o seu trabalho, a sua família, o tempo que você dedica para Deus tem se tornado migalhas, deixando migalhas, o tempo que sobra? Se der certo, eu leio a Bíblia. Se der certo, eu oro. Se der certo, eu vou para a igreja. O tempo que está sobrando, nós estamos deixando para Deus, em vez de darmos atenção ao seu convite. Como eu disse, o Senhor nos quer por perto. O Senhor quer estar conosco nesse banquete. O Senhor, quando nós lemos acerca de banquetes nas Escrituras, nós estamos tratando de um momento de comunhão entre o povo de Deus e o próprio Deus. Um momento de união, um momento de celebração dessa união. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a gente perto dele. Assim como é até hoje, ele quer Israel. Ele quer estar com Israel e também quer estar conosco. Mas o Senhor, ele não aceita migalhas. O Senhor não aceita que nós deixemos o tempo que sobra para Ele. Ele deveria ser a nossa prioridade. Não deveríamos fazer como esses homens fizeram. Não, eu estou ocupado demais, eu já marquei um compromisso, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Em outras palavras, foi isso que eles disseram. O Senhor, vendo então essa resposta negativa diante do seu próprio povo, o verso 7 nos conta que o rei ficou irado. E por causa dessa recusa, Deus se ira e castiga aquela cidade. O verso 7 nos diz que o rei enviou exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou a sua cidade. Nós vemos que Deus foi tardio ao se irar. Deus deu chances para o arrependimento, para aceitar mais uma vez esse convite. Assim como Deus está sendo paciente conosco até agora, nos dando ainda a chance de aceitarmos esse convite. Não importa quantas vezes você já tenha recusado, até quando você tem resistido, o Senhor ainda está esperando. Enquanto você está vivo, enquanto Ele não voltar, você ainda tem a oportunidade. A ira de Deus se manifestou contra Israel de maneira literal. Jesus, quando fala isso aqui no verso 7, alguns anos mais tarde, aquela cidade em que Jesus estava, Jerusalém, foi tomada e destruída, queimada por Roma. Jerusalém sofreu as consequências de negar o seu Messias. A minha terceira aplicação, meus irmãos, nós temos uma impressão de que aqueles que são condenados ao inferno, o homem que é levado ao inferno, ele vai por causa do pecado, porque pecou demais. Quando não é só o pecado, não é só a maldade que nos leva para a destruição, como no caso desses homens. Se fosse só o pecado, todos nós estaríamos condenados. E de fato, todos nós seríamos condenados, mas Deus deu um jeito no nosso pecado mediante o sacrifício de Cristo. Então Deus nos faz esse convite. Nos faz esse convite de arrependimento, nos faz esse convite de estar com Ele por causa do sacrifício de Cristo. Ele nos convida graciosamente para se reconciliar com Ele. Nos dá essa oportunidade todos os dias de nossas vidas. Mas nós vemos que essa cidade, ela não foi destruída por causa da sua maldade. O texto não fala da sua maldade. O texto fala da sua recusa à sua mensagem graciosa. Então aqueles que são condenados, assim como a cidade que foi destruída, são levados à condenação eterna, não por causa dos seus pecados somente, mas por causa da recusa à graça de Deus. Nós veremos isso de novo logo mais ao decorrer da parábola. Esses homens da parábola escolheram o seu caminho. Ninguém pode dizer que eles eram inocentes, eles escolheram isso. Foi levado o convite 2 vezes, mas eles simplesmente falaram, não, nós não queremos. Nós estamos ocupados demais, eu tenho coisa mais importante para fazer do que estar na presença do rei. Eu tenho coisas mais interessantes para fazer do que estar junto com o rei nesse momento tão importante.
Pois bem, Deus assim o fez. Vocês não querem estar comigo? Tudo bem, eu respeito a vontade de vocês. Deus assim o fez e os destruiu, lançando eles para longe da sua presença. Nós sabemos que o pior castigo que Deus pode fazer conosco é permitir que a nossa vontade seja feita, que os nossos desejos, as nossas vontades carnais sejam feitas, que nós sejamos entregues às nossas próprias vontades. Então, meus irmãos, nenhum homem é destruído, nenhum homem vai ao inferno, nenhum homem é condenado sem querer. Todos que são condenados foram porque quiseram estar longe do Rei. O verso 8 e o verso 10 nos conta então a mudança de direção dos planos de Deus. Não a mudança de planos de Deus, mas a mudança de direção. O verso 8 nos conta que o rei disse aos servos para ir até as ruas, para chamar todos aqueles que estavam à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. Devido a essa recusa, ele enfatiza mais uma vez, a festa está pronta, ele diz no verso 9, e falou para que todos os que estivessem por aí, independente da condição, independente do que estiverem fazendo, todos estavam convidados. Israel, representado por essa primeira leva de convidados, falhou em ser a luz do mundo, falhou em ser o povo de Deus, a luz para as outras nações. Então o rei ele expande esse convite para todos, agora de forma direta. Isso representa, meus irmãos, quando Cristo ele expande o reino de Deus, não só para os judeus, mas para eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então, Cristo fez essa mudança de direção, não de plano. Deus já havia planejado isso. Apenas mudou a direção, o foco. Agora nós somos chamados de maneira direta pelo próprio Deus. Então, finalizando o nosso primeiro ponto, o verso 10 nos diz que os servos que foram encontrados pelo caminho se ajuntaram, tanto bons como maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Nós poderíamos acabar por aqui. Nós poderíamos encerrar a história por aqui. O plano deu certo, a comida estava convidados não quiseram vir. Uma segunda remessa veio, aceitaram o convite gracioso de Deus e foram para a festa, junto com o rei e com o filho. Um final feliz. Mas Jesus ele tinha mais coisas para nos ensinar. No verso 11 e no verso 13, outra história dentro dessa festa é contada para nós. É dito que o rei observou dentre os convidados um homem diferente. Um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Ele encontra alguém que estava diferente dos demais. Aí a gente levanta algumas perguntas. A primeira delas, por que o rei foi cobrar aquele homem por não estar vestido a caráter? Lembre-se, eles estavam nas ruas. Eles não estavam preparados para esse convite. Qual era o problema, né, de ele não estar usando as vestes nupciais? Por que o rei foi cobrar isso? Ele tem que ter uma boa explicação para cobrar isso daquele homem. E por que o homem não respondeu quando foi acusado disso, como a gente vê no verso 12? Ele emudeceu e foi lançado para as trevas exteriores. Como eu disse, Jesus ele poderia ter acabado a história aqui. Mas Cristo queria ensinar aqueles seus ouvintes acerca de que a salvação, o reino de Deus, aquilo que ele estava implantando, ele acontece por meio da sua graça, através da justiça substitutiva de Cristo. É isso que nós vamos ver nesse segundo ponto agora. Um detalhe muito importante para a gente entender essa parábola é que a roupa de bodas, a roupa das festas de casamento do rei, o próprio rei é quem providenciava as vestes. O próprio rei entregava as vestes necessárias, a veste que eles usariam para estar a caráter. Ela era fornecida pelo rei. E por isso, o rei foi cobrar aquele homem. Eu dei vestes para todos os meus convidados, e por que é que você não está usando?
Por que é que você não está vestido apropriadamente? Lembre-se, os convidados não estavam, né, vestidos apropriadamente, eles estavam em suas ocupações, foram chamados de última hora. Então, como ele poderia esperar, né, que os convidados estivessem prontos, a não ser que ele providenciasse, né, as suas vestes, como de fato aconteceu? Isso quer dizer que a falta da veste nupcial do homem indica que então ele rejeitou esse presente, a ação graciosa de Deus. Provavelmente a entrada ali da festa foi lhe oferecido como para todos os outros. Eis aqui a veste nupcial. Você tem que usar para estar na festa, assim como todos os demais. É um presente gracioso do rei. E aquele homem rejeitou de propósito. Ele recusou o convite, mais uma vez. Aliás, como os demais, né? É uma recusa diferente. Ele se recusou a usar um presente que com certeza não era barato, era um presente caro, eram roupas bonitas, eram roupas feitas com material muito bom, provavelmente. Se negar o convite, como aqueles primeiros homens fizeram, era um insulto, imagina só negar a bondade do rei através do oferecimento de talvez uma de suas melhores roupas. Mas o que é que simboliza essa roupa? O que significa? Por que essa roupa é tão importante? É tão importante assim ele estar vestido como os outros, com uma roupa bonita para o casamento? Por que ela é tão importante assim? Meus irmãos, nessa parábola, Cristo estava mostrando que essa veste nupcial, ela representa a justiça de Cristo, a veste da justiça de Cristo. Isaías nos falou algo nesse sentido, lá em Isaías 61, verso 10. Peço que leiamos juntos. Isaías 61, verso 10. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Só daqui, tá bom, serve. A ênfase é na questão da promessa de Deus. A promessa que Deus fez através de Isaías, de um dia vestir o seu povo com o seu manto de justiça, de cobrir o seu povo com vestes novas. Meu irmão, você e eu somos salvos porque nós somos revestidos com roupas novas. Todos nós precisávamos ser revestidos com roupas novas, vestidos de novo, com roupas novas, com o manto da justiça de Cristo. Por causa dos nossos pecados, Isaías fala isso também, em Isaías 64, verso 6, que até as nossas boas obras, até a nossa justiça, são trapos de imundícia diante do Senhor. Aquilo não serve. Aquilo que nós fazemos de bom, sem estar em Cristo, a nossa própria justiça e até mesmo o nosso aparente caráter íntegro, não são de um todo perfeitos e, diante de Deus, é trapo de imundícia. É por isso que nós precisamos de roupas novas, é por isso que nós precisávamos ser revestidos com roupas novas. Nós precisávamos de alguém que interceda por nós, que interceda em nosso favor. Precisamos de alguém que consiga obedecer o que nós não conseguimos obedecer. Precisamos de alguém que tenha roupas melhores para nos dar, porque as nossas não prestam. Precisamos de alguém que seja homem como nós, mas diferente de nós não tenha pecado. Precisamos de alguém que seja fiel até o final, diferente de Israel, diferente de mim, diferente de você. E esse homem, esse alguém, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na cruz, então, acontece a justiça substitutiva de Cristo. O que é isso? Nós, como todos nós sabemos, merecíamos a punição eterna, merecíamos por causa do nosso pecado contra Deus, mas Cristo escolheu por vontade própria para cumprir o plano do Pai, morrer e pagar a nossa dívida. E quando Ele faz isso, e nós cremos nisso, através da fé, somos então considerados justos diante de Deus. Isso se chama justificação. E uma justificação substitutiva. O que isso quer dizer? Merecemos a condenação. Cristo é justo, nós somos injustos e merecemos a condenação. Então Cristo toma a nossa iniquidade,
Cristo toma o nosso castigo que nós merecíamos e a justiça de Cristo é imputada em nós. Em troca, nós, ao crermos nisso, recebemos a justiça de Cristo. Fomos então revestidos pela justiça de Deus. Se você realmente crê nisso, se você realmente crê que Cristo te salvou, Deus não te olha mais com olhar de julgamento por causa das suas vestes sujas. Você agora é olhado por Deus com um olhar de quem está vestido com o manto da justiça de Cristo, se tornando justificado, declarado justo diante de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, verso 1. Não existe mais, não há mais, nesse momento, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Voltando para o nosso texto, nós percebemos que esse foi o problema daquele homem. Ele não quis as vestes de justiça. Ele não quis a roupa que o próprio rei deu para ele. Ele preferiu ficar com as próprias roupas, ou com vergonha, ou com orgulho, de reconhecer que aquilo que ele estava usando não prestava. Com um orgulho de reconhecer, com falta de humildade para admitir a sua própria pobreza espiritual. E esse nós sabemos que é o primeiro passo para alcançarmos misericórdia diante de Deus. Reconhecermos a nossa miséria. Como Deus vai ter misericórdia de nós, como nós já aprendemos, miséria, né? Misericórdia vem da nossa miséria, e o coração de Deus. Como o Senhor olhará, como o seu coração terá misericórdia de nós se nós não encontramos miséria em nós mesmos, se nós não reconhecemos a nossa própria miséria. Eu chamo a atenção para esse rapaz que nós lemos aqui. Veja, aquele homem, diferente dos primeiros, ele aceitou o convite. Aquele homem, ele foi junto com os demais convidados para a festa. Ele quis ir para a festa, ele aceitou. Ele estava junto com o povo, ele estava no meio deles, mas ele não era um deles. A partir desse momento aqui, eu quero chamá-lo de joio, porque é isso que ele é. Veja, ele, trazendo para a nossa aplicação aqui, no nosso contexto, ele era um homem que professava ser cristão, era um homem que ele diz que crê, ele diz que aceitou o convite, ele pertence visivelmente ao povo de Deus, ele está lá visivelmente com o povo de Deus, mas não no sentido espiritual. E sem tardar muito, ele foi separado, assim como o joio foi separado do trigo. Eu fico imaginando a reação dele quando foi lhe oferecido essas vestes novas, né, para ele usar. Umas vestes provavelmente muito bonitas, muito caras, que o rei carinhosamente deu para todos usarem, e ele bate no peito e diz isso: essa roupa que eu estou usando aqui está boa, já está boa. E talvez de fato a roupa dele era muito boa, talvez ele não estava mal vestido não. É bem provável que aquela roupa dele fosse muito bonita. Mas você percebe que nesse texto só uma pessoa identifica aquele homem como diferente? Provavelmente essa roupa dele era bonita, era muito parecida com a veste nupcial. Ninguém identificou. Só uma pessoa identificou que ele estava vestido diferente, que ele não estava usando a veste correta, que foi o próprio rei, aquele que escolheu, que mandou fazer, que entregou a roupa. Trazendo para o nosso contexto, aquele homem, como eu disse, ele não estava mal vestido. Assim como tem muitos que não aparentam não ser crentes. Parece muito com crente. O cara age como crente, aprende até o linguajar cristão. Ele ora, ele está junto com o povo de Deus. Ele pode até mesmo pregar dentro da igreja. Ele pode parecer demais como crente. Mas o rei, aquele que conhece os corações, aquele que esquadrinha as motivações do nosso coração, ele sabia que aquele homem não era um crente de verdade. Ele sabia que aquele homem parecia demais com os outros demais convidados que estavam vestidos com a veste nupcial, mas ele não era um crente de verdade. O defeito que nós podemos dar para esse homem aqui se chama autojustiça. Ele achava que aquilo que ele tinha era o suficiente, que não precisava mudar, não estava disposto a mudar. O jeito que eu estou, tá bom, tá ótimo desse jeito. Até quando nós vamos achar que a nossa
autojustiça é o suficiente para nos salvar diante de Deus. Que a nossa autojustiça, as nossas boas obras, vão nos trazer misericórdia diante de Deus. Como assim? Eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, não faço mal a ninguém. Eu tenho certeza que, por causa disso, eu mereço estar com Deus para sempre. Não é isso? Mas nós bem sabemos, meus irmãos, que, graças a Deus, que a nossa salvação não depende das nossas boas obras. A nossa salvação, ela é tão somente por meio das obras de Cristo, e não através das nossas obras. É através desse sacrifício que Cristo fez, é através desse ato de amor que nós obtemos justificação por meio das obras dele, e não por meio das nossas. E de fato, ninguém que reconhece isso poderia encontrar graça diante de Deus. Ninguém que reconhecesse que precisava de mudança, que precisava de arrependimento, como no caso desse homem, que prefere ficar do jeito que está. Esse homem ele não poderia continuar no reino. Se humilhar é a primeira característica para alcançar graça diante de Deus. Esse homem, então, ele foi lançado ao inferno, como eu disse anteriormente, não porque ele era mau. O texto não fala que ele era mau. Pelo contrário, ele até aceitou o convite. Mas ele foi lançado ao inferno, para as trevas exteriores, porque ele reconhecia que não precisava de Jesus. Porque ele reconheceu que não precisava se arrepender. Para estar na festa, ele não precisaria mudar de vida. Para estar junto na presença do rei, ele não precisaria mudar as suas atitudes. Ele apenas confiou na sua própria justiça. E nós sabemos que o destino final de toda autojustiça, de toda confiança em si mesmo, e não no Senhor, sem o reconhecimento de que você é miserável, que só o Senhor pode te salvar, o destino final é o inferno. O inferno é o lugar final de toda autojustiça, para aqueles que não aceitaram o presente gracioso do Rei. Então você pode me perguntar, então basta eu crer? Dizer que creio em Cristo, que saber que Jesus morreu por mim, então eu estou salvo, eu estou justificado, Cristo me vestiu com roupas novas, então eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso viver como eu quero e eu vou permanecer diante dele? Mas perceba que é exatamente assim que vive o joio. Eu irei agora comentar mais sobre isso no nosso terceiro e último ponto. Apenas no último verso esse ponto. No verso 13, é dito que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós precisamos entender bem o significado desse versículo. Todos nós que estamos aqui, e também os que não estão aqui, são chamados por Deus. Deus quer todos. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. É a vontade de Deus que nenhum esteja longe dele. Ele nos quer por perto, de fato. Todos são convocados a aceitar esse convite, a se arrepender, a usar as vestes novas de justiça de Cristo e depositar a sua fé em Jesus. Porém, esse comunicado de salvação é ouvido por muitos. Entretanto, respondido por muitos poucos. É o que o texto diz. Poucos aceitam. Poucos respondem a esse chamado. Pense que uma empresa abriu uma oferta de emprego, vagas de emprego estão abertas na cidade e pessoas de todos os lugares veem a propaganda, o anúncio de emprego e nada as impede de se candidatarem à vaga. Muitos ouvem, muitos ignoram, alguns não se interessam pela vaga, fazem pouco caso, como os primeiros convidados que nós lemos, ou então, como os outros demais, não estão dispostos no momento, estão ocupados demais, ocupados com outras coisas. E nós sabemos que você se candidatar para essa vaga não significa que você será escolhido pela empresa. Sabemos que não. Nós acabamos de ler isso. Alguns poucos que estão de acordo com as exigências da empresa é que foram escolhidos para a vaga de emprego. Veja, existe um chamado geral. Todos nós ouvimos a palavra, mas existe um chamado efetivo. Esses são os escolhidos que o texto está falando, o chamado efetivo. Deixa eu aplicar esse texto aqui para nós entendermos melhor.
Se você ouviu a mensagem, se você creu nela, se você aceitou o convite, você rejeitou a sua própria justiça, como eu acabei de falar, para agora viver pela justiça de Cristo, se você sente e se comporta como alguém que foi vestido pela justiça de Cristo, então claramente você foi escolhido por Ele. E nós bem sabemos que foi o Espírito Santo que nos mudou. Foi o Espírito Santo que nos atraiu para o Senhor. Nós, pela nossa vontade, aqui dentro do nosso coração, na nossa carne, nós não desejaríamos buscar o Senhor. Não sou eu que digo isso, é o próprio Cristo que nos fala isso em João, capítulo 6, verso 44. Quando ele nos diz, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então não pense que você acordou um belo dia, não, eu vou para a igreja, eu quero me aproximar mais de Deus, por sua conta. Isso foi a ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso foi o mover de Deus em você. Deus te atraiu, o Espírito Santo te atraiu para perto de Cristo. Te convenceu da sua necessidade de buscá-lo. Te convenceu de que você precisa dele. Então, como eu vou saber se de fato eu fui escolhido? Se Deus me colocou nesse grupo do verso 14 aqui, os poucos que foram escolhidos. Eu lhe digo que se você efetivamente ouviu o chamado, se você efetivamente creu e agora vive como um escolhido, isso é, você dá frutos como um escolhido, isso Jesus também nos fala em João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então veja só o que esse texto nos diz. Que o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas tem um propósito no Senhor nos escolher. Existe uma consequência, uma evidência de que você foi escolhido por Ele. Evidências, frutos. Algo que retorne para o Senhor. Se você creu e de fato dá frutos, então, sim, Jesus te escolheu. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, que você precisa ser alguém sem pecado, sem mácula, para ser salvo. Sabemos que a salvação ela é pela graça. Mas, veja só, quando eu digo que eu creio em Cristo, quando eu digo que eu creio que Cristo morreu por mim, que Cristo me perdoou, e essa fé, ela não há um modo como eu vivo. Então eu não entendi o Evangelho. Eu não criei de verdade. Porque essa fé não mudou nada aqui dentro. Essa fé que exige a minha mudança. E não teve nenhum fruto, como Jesus disse. Isso é uma prova de que eu não entendi o Evangelho. Se você viver dessa forma. Irmão, graças a Deus que a salvação ela não depende de nós. Graças a Deus que o Senhor cuidou de todas essas coisas. Graças a Deus que esse banquete já estava pronto. Sem a nossa ajuda. Sem a nossa ajuda, Deus fez esse banquete para nós. Para estarmos junto dele. Jesus nos deu de graça. Comprou através do seu precioso sangue. Nós sabemos que foi de graça para nós. Mas para ele teve um alto preço. O seu sangue derramado foi o valor dos nossos pecados. E ele, até agora, até aqui, está nos convidando para fazer parte, para participar desse momento com ele, desse grande banquete, de estar junto com ele para todo sempre. De estar com ele nessa festa. Então, meu irmão, você que ainda não escolheu, que ainda não aceitou esse convite de Cristo, você que ainda não percebeu que você precisa estar com ele, você que ainda não reconheceu que não existe nenhuma outra ocupação que seja tão importante quanto estar com o rei, saiba que você não deve mais negligenciar esse chamado. O próprio rei nos disse várias vezes nesse texto, é urgente, o banquete está pronto, e uma hora, infelizmente, esse banquete vai esfriar. Não deixe também, você que é
crente de observar a si mesmo. De observar a si mesmo para ver se você não está se comportando como o rapaz da segunda metade do texto. Um crente que na verdade é um joio. Alguém que parece muito com um crente, mas que de fato não tem dado frutos. Um crente de aparências e que ainda não foi revestido pelo manto de Cristo. O banquete já está pronto. E esse chamado é urgente, meu irmão. Enquanto o Senhor ainda não voltar, enquanto você ainda respirar, ainda há tempo. Mas os dias são maus. Nosso tempo está encurtando e nós não sabemos até quando teremos a oportunidade de aceitar esse convite. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando será a nossa hora. O Senhor continua aqui, nos convidando para estar com Ele para sempre. Ele já providenciou tudo. Basta então nós estarmos dispostos a jogar as nossas vestes sujas fora, sermos revestidos pela sua bondade, pela sua justiça. Então estarmos com Ele, celebrarmos com Ele esse momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos, Deus, te agradecer pela Tua palavra, Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos comprou, Senhor, mediante o sacrifício do Teu Filho, Pai. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te engrandecemos, porque nós devemos a nossa vida a Ti, Senhor. O mínimo que nós podemos fazer, Senhor, é aceitar esse convite. Nós mais tentamos atrapalhar os Teus planos, Senhor, do que ajudar. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Que o Senhor possa olhar para a nossa miséria com compaixão. Que o Teu coração, Deus, possa olhar para a nossa miséria e se compadecer de nós, Senhor. O Senhor tem sido bondoso e paciente, Senhor, para com o Teu povo. Não ainda exercendo, Senhor, a Tua ira, não permitindo ainda que o Teu Filho Jesus volte, Senhor, a fim de que todos aqueles que o Senhor escolheu possam crer em Ti, Deus. Senhor, aqueles que já aceitaram, Senhor, esse convite, que o Senhor possa fazer com que eles deem frutos. Frutos que permaneçam, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Nos dá discernimento para discernir as motivações, Senhor, e o que passa em nosso coração. Pois o Senhor é quem esquadrinha os nossos corações. É o Senhor que conhece cada pensamento nosso, cada motivação nossa. Nos ajuda, Senhor. Olha para nós, Senhor. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.